E aí pessoal, muita gente acabou curtindo o último vídeo que eu fiz a respeito do meu consórcio, onde eu mostrei na prática como eu fiz para contemplar o meu consórcio e principalmente comprar esse carro aqui que eu tô falando com vocês hoje. Então é por isso que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu quero contar na prática todo o meu processo de pós-contemplação. Tudo que eu fiz para poder liberar essa carta de crédito o quanto antes e, obviamente, realizar o meu projeto, que era a compra do carro novo. Então se liga aí, assiste esse vídeo até o final. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Compra Planejada. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações, que aqui a gente fala tudo sobre planejamento de compra, principalmente como adquirir bens de alto valor agregado, se planejando e obviamente economizando, legal? E para dar aquela força, já chega deixando o like nesse vídeo, que com certeza vai ajudar muita gente que tem medo do procedimento de pós-contemplação de análise de crédito. E eu quero aqui com esse vídeo te mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, pra você ficar totalmente tranquilo que dá para realizar e dá para comprar com carta de crédito e principalmente você consegue liberar rapidamente a sua carta. Eu quero te contar nos detalhes o que eu fiz para conseguir fazer isso, legal? Então já deixa aí o like e recados dados, bora pro vídeo então, meu amigo. Ó, primeiro de tudo, acho que para quem me acompanha aqui no canal deve ter visto aí, eu soltei um último vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Esse vídeo eu mostrei a estratégia que eu utilizei para contemplar minha carta de crédito rapidamente, com um lance bem abaixo das médias que estavam sendo apresentadas dentro do grupo, legal? Se você perdeu, assiste esse vídeo lá depois. E aí muita coisa aconteceu de lá para cá. Eu fui contemplado, peguei a minha carta de crédito e obviamente fui atrás de comprar um bom carro. Vocês devem estar querendo saber aqui qual carro que eu adquiri. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou dar uma saída aqui para vocês verem que eu consegui comprar um carro legal utilizando a carta de crédito e principalmente aproveitando o poder de compra. Porque quando você está com uma carta de crédito contemplada, ela é poder de compra para você negociar o preço do veículo. Então dá uma olhadinha aqui, eu vou sair para mostrar um pouquinho para vocês aqui do carro. Então foi esse o carro aqui, ó, através de consórcio. Esse foi o carro que foi adquirido pelo consórcio, pela carta de crédito. E eu fiz tudo isso usando uma estratégia simples, tá? E principalmente com um baixo custo, aproveitando um compromisso financeiro pequeno do consórcio. Quanto vocês acham que é uma parcela de um carro desse aqui? Muita gente vai falar 700, 900, 1.300. Se eu falar para você que a parcela que é pago no plano desse consórcio, desse carro aqui, é de apenas R$319. E depois eu mostro para vocês em detalhes. Mas o vídeo não é sobre isso ainda. Eu quero mostrar para vocês aqui tudo que eu fiz para poder liberar esse carro aqui com a carta de crédito. Então tá aqui, eu quero explicar em detalhes para você, né, tudo que eu fiz para poder liberar essa carta de crédito. Então, basicamente foi o seguinte. Aqui nós temos o interior do carro aqui, ó, até mostrar um pouquinho para vocês. Eu trouxe os documentos para mostrar também, tá? O que eu fiz, como que eu fiz para liberar essa carta de crédito, eu quero mostrar em detalhes para vocês. Então, basicamente o seguinte, o processo é bem simples, tá? Para liberação da carta de crédito. Muita gente tem medo da análise de crédito, justamente assim, fica com dificuldade, com aquele receio, se eu não for aprovado. Primeiro de tudo, eu quero te dizer o seguinte, para você ficar tranquilo, que a análise de crédito, o risco de uma análise de crédito de consórcio, ele é pulverizado, ou seja, o que isso quer dizer? Não é a administradora que está te emprestando o recurso. Na verdade, o recurso ele vem da arrecadação do grupo. Isso significa que a administradora não tem risco nenhum. Ou seja, a análise de crédito é bem menos criteriosa do que um banco que está fazendo um empréstimo para você. E o que isso significa na prática? Uma baixa taxa de recusa. Apenas 3,5% dos casos não conseguem ser aprovados no consórcio e aí não tem jeito. Aí existem algumas outras alternativas que eu já até gravei um vídeo sobre isso aqui. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você não seja aprovado na sua carta de crédito. Mas, meu amigo, 3% é quase de cada 100 pessoas, apenas 3 não conseguem liberar sua carta de crédito. Então não se preocupa com isso, fica tranquilo quanto a isso, que é bem simples o processo. Então basicamente o que eu fiz? Eu até trouxe os documentos aqui para mostrar para vocês, né? Tem até o comprovante aqui do envio do correio.
que eu tive que enviar o documento físico, né? As administradoras pedem. Então, basicamente, qual que é o processo? Fui contemplado na minha carta de crédito e aí eu comecei a procurar o veículo que mais se encaixaria aí realmente para o meu perfil, para aquilo que eu queria fazer. Legal, queria um carro para viajar, queria um carro um pouquinho mais robusto para viajar tranquilo e acabei optando pela Renegade. E aí o que eu fiz, meu amigo? Foi bem simples o processo. Basicamente 4 documentos do consorciado que eu precisei enviar para a administradora. E aí eu preparei rapidinho para realmente não enrolar isso. Primeiro, CNH ou RG, acabei enviando digitalmente para a administradora. Ficha cadastral, uma fichinha que você preenche da própria administradora que você fez o seu consórcio, enviei para a administradora. Comprovante de endereço, que aí tranquilo, dos últimos 3 meses, sem mistério até então. E também um comprovante de renda. Você precisa comprovar 3 vezes o valor da sua parcela em renda, tá? Isso é fácil. Você pode comprovar como? Algumas administradoras permitem que você comprove através de extrato bancário, e aí você envia os 3 últimos extratos bancários. Outras administradoras pedem olerite ou até imposto de renda. E aí cabe você escolher a administradora que mais se encaixa para você. Tem administradoras que não aceitam extrato bancário. E aí, se você é autônomo, você tem que escolher as administradoras que simplificam esse processo para você, legal? E aí, enviando esses 4 documentos para a administradora, eu tenho que enviar também, e eu fiz isso, eu tive que enviar as informações do veículo que eu iria comprar. Então aí eu cheguei na concessionária, conversei com o vendedor, já de lá mesmo eu tirei fotos do veículo e pedi um laudo cautelar para ver se o carro obviamente não estava batido, se estava tudo certo. E aí enviei para a administradora junto com a imagem do documento do carro, ou seja, do DUT. Então já enviei tudo isso por e-mail para a administradora rapidinho. Na hora que eu enviei para a administradora, o que eu fiz? Eu já peguei os contratos para poder acelerar o processo, porque eu sei que o que mais demora na análise de crédito de um carro é quando você envia os documentos físicos para a administradora. E não tem jeito, você tem que enviar o contrato físico justamente para a administradora fazer a alienação do veículo, que vai ficar como garantia. Então isso é o que mais demora. Então o que eu fiz? Eu já no mesmo dia que eu reuni a documentação e enviei para a administradora, eu já peguei os documentos aqui, ficha cadastral, contrato de alienação, 2 vias do contrato de alienação, a solicitação de autorização de faturamento. Peraí, Dan, o que é solicitação de autorização de faturamento? Isso é fácil. Isso é uma ficha que você preenche com os dados do veículo e com os dados bancários do vendedor. Quem vai receber o valor da sua carta de crédito? Já peguei tudo isso, digitalizei, coloquei no correio via Sedex 10 e mandei para a administradora, porque eu sei que isso é o que demora e normalmente atrasa. Tem gente que acaba morando longe da administradora, então tem o tempo do correio, do percurso, então isso é a parte mais chata, eu já acelerei e já enviei. Então foi o tempo de chegar os documentos físicos lá na administradora e o meu crédito ser aprovado, porque a administradora tem a política de até em 48 horas aprovar o crédito. Chegou a documentação lá, tudo certinho, o que a administradora me pediu para poder reconhecer, para assinar o DUT, preencher o verso do DUT do veículo, e aí vendedor e comprador, e reconhecer firma no cartório. Então eu já segui para a concessionária, já fui junto com o vendedor lá, fiz o processo e mandei imagem para a administradora. Feito isso, a administradora já alienou o veículo, colocou o gravame. Tem administradoras que já pedem para você pagar o gravame aí nesse momento, tem outras administradoras que pagam e depois pedem ressarcimento. Isso vem embutido na sua parcela, nas próximas parcelas do seu consórcio. Nesse caso da minha administradora, essa do meu consórcio, eles fazem ressarcimento. Então eles pagaram lá e depois isso vai vir descontado nas minhas próximas parcelas, legal? E aí o que eu fiz? Praticamente já foi feito o gravame e eles já programaram o pagamento para o próximo dia útil. Então basicamente, pessoal, eu estou falando aqui de um processo que durou 4 dias até o pagamento do veículo. E aí foi feito o pagamento no 5º dia. No 5º dia eu mesmo fui lá buscar o veículo. Foi numa quinta-feira. Acabei pegando o carro aqui, já saí, enfim, fui fazer teste, fui colocar no seguro, fazer, enfim, né, as revisões para ver se estava tudo certinho mesmo com o carro. E aí deu tudo certo. Então, assim, o processo ele não é difícil, tá ok? Algumas administradoras acabam dificultando um pouquinho o processo. Quando o veículo ele sai da política de crédito da administradora, ou seja, o veículo passa um pouquinho do ano que a administradora estipula e permite que você compre o carro, aí pode gerar um probleminha aí, realmente demorar um pouquinho mais. De repente, quando tem alguma restrição no nome do consorciado, então a análise é um pouquinho mais criteriosa, ou quando o consorciado ele não consegue comprovar 3 vezes o valor da parcela,
dela, e aí ele tem que colocar um avalista, então aí acaba travando um pouquinho em referente a isso. Tem outras administradoras que são um pouquinho mais criteriosas, eles mandam um avaliador fazer a vistoria do carro em nome da empresa, tá? Então vai depender realmente da administradora, da política de crédito da empresa que você está adquirindo o consórcio, mas via de regra, esse processo é para ser muito simples e ágil como foi. O pagamento do carro, ele basicamente tem que acontecer na mesma semana que você deu entrada na documentação do veículo. Então, o que acontece de fato? Muita gente acaba se complicando no consórcio e se enrolando em relação aí à documentação e também aí a liberação da carta de crédito, justamente porque quando acontece a contemplação, ela não tem assessoria de um vendedor, de um consultor. E aí essa pessoa às vezes não tem experiência com documentação, envia o documento errado para a administradora, chega lá, a assinatura está totalmente errada, em lugar errado, e aí tem que voltar tudo, e aí mais atraso, aí tem que enviar documento de novo, e aí começa aí a enrolar o processo e começa a demorar. Por isso que tem gente que muitas das vezes ficou 20 dias para poder liberar a carta de crédito. Isso talvez é por falta de assessoria ou prática com a documentação. Agora, se você fizer um consórcio numa boa administradora que tem uma boa assessoria ou com um especialista que vai te ajudar nessa etapa também, meu amigo, não é para ter enrosco nenhum, é para ser muito rápido e muito prático, tá? Como foi no meu caso aqui, sem nenhum suspense, sem nenhum mistério, legal? Então eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês, para falar o passo a passo, para vocês verem aqui que sim, dá certo, dá para você se planejar. Você que segue todas as dicas aqui do canal, todas as estratégias, dá para você colocar em prática sim e acelerar a sua contemplação e sua conquista, como eu fiz aqui no meu caso, e acelerei a contemplação no meu consórcio, que estava na hora de trocar o carro. Enfim, depois eu posso, se vocês quiserem, fazer um outro vídeo contando mais detalhes aqui do carro e principalmente do meu plano. Aí qualquer coisa você deixa no comentário aqui, se quer um vídeo desse falando sobre o meu plano, como eu pago, o formato, eu posso passar mais detalhes aí referente a isso, legal? Então, pessoal, fiz questão de trazer esse vídeo para vocês, para dar essa força para quem está enroscado aí em relação à análise de crédito, para quem tem medo de repente ser um bicho de 7 cabeças, e não, muito pelo contrário, o processo é simples, dá sim para você se planejar, adquirir um bom veículo e principalmente se planejando, legal? Então eu quis fazer esse laboratório com a minha própria cota de consórcio, com o meu próprio consórcio, justamente para mostrar para vocês que dá certo sim, e dá para você se planejar e comprar com muita inteligência e principalmente pagando justo, legal? Se você curtiu esse vídeo, deixa esse like para dar a força para entregar para muito mais pessoas. O nosso link do WhatsApp está na descrição. Vem falar comigo se tem alguma dúvida referente ao consórcio, está procurando um consórcio para entrar, um grupo bom, uma administradora legal. Entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar aí realmente a realizar esse projeto, a escolher a melhor administradora alinhado com o seu perfil de investimento, com o seu cronograma. E obviamente, se você quer saber mais informações sobre os bastidores do Compra Planejada, nos segue lá nas redes sociais no @dancarlosilva. O link do nosso Telegram está aqui embaixo. E obviamente se inscreve no canal, meu amigo, que só assim eu vou conseguir te avisar quando tiver vídeo novo aqui, legal? Um forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Tamo junto. Valeu!